Começar falando do clássico que ainda não acabou. O assunto São Paulo e Palmeiras, né? Palmeiras e São Paulo ainda tá dando pano pra manga. Boa manchete, viu? O clássico que ainda não acabou. O clássico que ainda não, exatamente. Porque o Palmeiras ontem, né, diante de toda a polêmica, né, toda a repercussão negativa, né, afastando o árbitro, o Palmeiras ele se posicionou ontem. Ele soltou uma nota oficial. Não, o São Paulo foi muito operado, tá louco. Tá aqui a nota oficial do Palmeiras, né? Vou ler uns trechinhos dela só para contextualizar, né? O Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente, né? No caso do São Paulo. E o Flamengo também, né? Se posicionou contra a arbitragem, né? Nos bastidores, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e tal. E aí o Palmeiras escreve assim: é demasiado cômodo acreditar a uma decisão do árbitro e somente ela, uma virada épica, conquistada com gosto e suor e 3 gols anotados em 19 minutos. Aí o Palmeiras cita aqui, né, que o Bobadilla tinha que ter sido expulso, o Alan Franco também. E aqui essa parte aqui da nota que eu separei, viu, Leblin? A gente até comentou ontem no grupo. Cabe salientar que mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público. O que é mentira, né? Eu acho que é mentira. Eu achei diversas notícias aí da Leila reclamando de arbitragem numa pesquisa ali de 5 minutos. Então, é uma fake news aí do Palmeiras. Enfim, qual essa é nota time que era nunca reclamou do apito? Claro. Essa nota era necessária, protocolar, né? Necessário, eu acho que sim, né? Porque o São Paulo, na sua nota, e alguns diretores de São Paulo em suas redes... E não só do São Paulo. Fizeram algumas... O Boto do Flamengo já colocou a pressão em cima do Palmeiras. Ele estava na Bahia, acompanhando o Flamengo e Bahia e falou do Palmeiras. Eu acho assim, você vai falar alguma coisa, fale. Não fique insinuando, que isso aí é uma coisa que irrita. Tá? Se eu vou fazer uma acusação do Facincani, é isso. Olha, eu acho isso. Olha, precisa ver, porque o Facincani, não sei, é horrível isso daí. Aliás, eu acho que é covarde. Tá? Deixa no ar, né? Eu acho que é covarde. Acho que a resposta do Palmeiras, por mais protocolar que seja, ela foi necessária. Poderia ter evitado esse trecho, esse parágrafo, porque a gente sabe que todo mundo reclama, inclusive o Palmeiras. Muito. A própria Leila falou que já de escárnio, de não sei, assim, todo mundo reclama e é normal, faz parte do futebol, tem Também que reclamar mesmo. Se parar de reclamar, perde o sentido. Qual que é a minha câmera? Já esqueci já. Tem uma do lado da outra. Até porque, ó... Pô, você não vai aprender nunca. Não, que tem duas. É claro que a Leila talvez tá bom, esteja separada disso, mas até porque, em questão de comissão técnica de times e técnico, o Abel é o cara que mais reclama de arbitragem. Então a Leila, como presidente do Palmeiras, não pode chegar e vir se assustar com a reclamação de outros times, sendo que o Abel é o cara que mais reclama, né, gente? É o melhor técnico que tem. Esta mesa é um bom aqui, técnico, é excelente, essa mesa aqui que não tem nada de bastante. redonda, mas o negócio é o seguinte: perseguem o Abel. A mesa persegue o Abel? Ela fala que sai correndo aqui do estúdio e vai... Porque o Abel não é o Abel Verônico da Silva. Quem foi Abel Verônico da Silva Filho, juiz? Deve ser um parente seu, Você apitou o jogo dele, veio do América pro Santos, pô. Que ano foi isso? Nos anos 60 para 70. Tá certo, apitei no berço. Abel Verônico da Silva. Verônico da Pai do Abel Neto? Não, podia... É? isso. É o pai do Abel Neto. Exatamente, Claro. pai do Tá Abel vendo? Neto. Facincani também é cultura. Olha, tá vendo? Eu não sabia não. Tô E o falando Abel sério. Neto, um excelente jornalista. Muito, gente boa demais. Gente boníssima, um beijão pra ele, gente boa pra caramba. O Abel, ponto esquerdo, jogava no América, nos clássicos América e Fluminense, ele arrebentava com o Germarinho. Ele era bom Germarinho que veio pra cá, jogava no Abel. Corinthians e tal, mas ele não pegava na bola com o Abel. E graças a Deus com muita saúde. É isso que é o mais importante. Diferente dessa insanidade, que é esse tipo de acusação completamente estapafúrdia do futebol. De verdade. Não é quebrar o nosso programa, muito pelo contrário, né? Não tenho a menor presunção sobre isso. Mas se a gente ficar discutindo nota oficial aqui, a gente vai ficar igual o cachorro que fica correndo em volta do próprio rabo. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai mudar absolutamente nada o dólar da preocupação do senhor Milton Neves. E o futebol vai continuar igual. Até porque, para mim, todos, rigorosamente todos os envolvidos no futebol são hipócritas. Hipócritas com H do mais alto nível de ser maiúsculo. Sabe aquele H, não é? Aquele Hzinho. Que tem um H pequenininho, aquele H magrinho, não. H de homem. Não, é o H bombado. Entendeu? Aquele H grande. Foi pênalti. Com pênalti, né? Não é aquele pênalti, não, é pênalti, entendeu? Então, a hipocrisia do futebol, ela é irritante. E o pior
não é só do clube de futebol. O pior é de quem também trabalha falando de futebol, que é o pior ainda, que é quando o cara veste a carapuça do time que torce às vezes e desinforma as pessoas com narrativas mentirosas e narrativas que destroem a argumentação necessária a se fazer, que é pra todos. É pra todos. Porque o cara que tava dando risada na semana passada, há um mês, há 6 meses, há um ano, de vários erros que acontecem contra rivais, é o cara que hoje tá pé da vida com o que aconteceu com o time dele. Seja São Paulo, seja Flamengo, seja Palmeiras, seja Corinthians, seja qualquer um. Todo mundo dá risada quando alguém toma porrada num jogo e principalmente numa disputa de título, de rebaixamento, ainda mais se é o árbitro que vai lá e tira um resultado, não vou dizer na mão grande, que aí obviamente é uma relação errada, mas num erro crasso, num erro que obviamente vai beneficiar vai prejudicar um resultado que seria favorável. Lembrando que ontem, né, a divulgação que o Belmonte e o... Qual é o nome do outro que foi pra súmula? Que foram reclamar com o árbitro Não foi o Rui Costa. Rui Costa. Foi o Rui Costa. Ambos estavam esperando o trio de arbitragem, a equipe de arbitragem descer, né? Não é mais trio. E eles foram reclamar alguns palavrões e tal e foram pra súmula. A grande vantagem, eu até comentava isso daí com o Mário Alemão fora do ar, é que eu entendo que em função dos fatos, do momento, aí sim, psicológico dos diretores, em função de tudo que aconteceu na partida, eu acho que eles vão ser absolvidos. Mas eles foram relatados na súmula, sim, pelos xingamentos dentro dos túneis. Eu falo que essas narrativas, elas desinformam. Porque, por exemplo, que eu falava ontem, o Crespo, que é um cara que eu tenho um baita respeito, admiração, já falei aqui o quanto que eu sou fã do ex-jogador. Ele jogou num clube, no Milan, na temporada 2004-2005, temporada que o Milan foi envolvido num dos maiores escândalos da história do futebol, junto com a Juventus, com o Lazio, com a Fiorentina, até a Inter foi envolvida junto também, diretamente, que foi o escândalo da manipulação da arbitragem da Itália. Que tem um nome, né? O Calciopoli, né? Ou o Calciocaus, para quem quiser. Mas aquilo ali foi algo escandaloso, gravíssimo e que culminou até com prisão de pessoas envolvidas. Pera um pouquinho, você não pode falar que um erro crasso, feio, horroroso, de um pênalti não dado para o São Paulo, se compara a um escândalo que mudou o futebol italiano e parou o futebol europeu. Um grande erro localizado. Né? Que foi um erro que gerou prisão de envolvidos. A máfia do apito aqui. Máfia do apito, exatamente como foi no Brasil. Ou então, o próprio Flamengo querer se fingir de morto com um jogador que até ontem, até onde eu sei, ele foi considerado de certa forma culpado por uma participação indireta ou não numa condição de uma possibilidade de manipulação de cartão amarelo em esquemas de casa de apostas. Ou eu tô errado? Não, porque se ele toma uma punição do STJD, a punição só vem se há um indício de uma comprovação indireta ou não de participação do Bruno Henrique. Se for punido, é culpado. Se foi punido, alguma coisa teve. Senão ele seria absolvido, não seria punido. Só que depois, o jeitinho coloca o cara com diminuição de pena. É o efeito suspensivo, que ele é um efeito eterno. O efeito suspensivo é efeito eterno. Ele nunca acaba, esse efeito suspensivo. Então, quer dizer, um jogador que participou de investigação, que esteve sob júdice, que teve com diversas acusações, com mensagens que foram trocadas ou não, mas estava lá jogando e esse clube quer falar em investigação de Campeonato Brasileiro. Dá um tempo, Flamengo. Dá um tempo. Você agora teve um jogador. E você próprio, desculpa, Lelê, teve que ir a público e também no próprio julgamento tentar atenuar a situação do cara. Um comentário que Geraldo Bretas assinaria embaixo. Dá licença. O senhor está em grande fase. Pô, para com isso. Facinca, não quero ser advogado do Crespo, mas já sei. Claro. Claro. Eu acho, assim, que, na verdade, o que ele queria falar, que eu imagino, é que ele nunca viu uma coisa dessas na era do VAR. Talvez tenha faltado essa... Ah, tudo bem. Entendi. Complemento aí. O que eu atenuei ao Crespo... eu falei ontem em live no meu canal, falei ontem aqui, inclusive, na West. As lambanças que ele fez no jogo e o time dele que é frouxo. Primeiro isso que a gente analisou aqui. E segundo, que eu sei quando o cara tá de cabeça quente de perdão clássico, ele vai falar, ele vai sempre potencializar uma situação. Pô, eu nunca vi nada igual, meu Deus do céu. Mas dá tudo certo. Gente, o Crespo é o menor dos problemas. Até porque ele é um cara honesto pra cacete.
cara digno. Classe. Tem classe, a postura dele Competente. antes, depois do jogo com o Abel, Respeitoso competente. com todo mundo. Enfim, eu dispenso o Eu gosto da figura dele também. Também Crespo, pra mim, tá numa outra esfera de profissional aqui no Brasil. Ele não vive o mundo do futebol brasileiro e ele não pensa como futebol brasileiro. Merece ter sempre todo tipo de elogio possível e de atenuações. Eu só tô dizendo que quando ele põe isso a público, às vezes, pelo calor da emoção, esqueceu de lembrar daquilo que vem tatuando. E ele não teve nenhuma participação naquilo, tá? Porque ele era jogador do Milan. Foi lá em cima, foi na esfera do Adriano Galliani, do Berlusconi, de todos os caras que fizeram picaretagem no futebol italiano, entendeu? Só pra deixar bem claro. A Letícia quer falar um negócio? Pode falar. Fala, Lelê, desculpa, Lelê. Sobre arbitragem, tá? É uma coisa que eu sempre falei, desde a época em que eu comecei a trabalhar no jornalismo, e o Loeblin era árbitro, ele me conheceu como repórter, e eu sempre fiz de tudo para compreender e defender a classe dos árbitros pelas dificuldades que os árbitros Porque sempre passaram. apitar futebol é tão Cara, difícil quanto é muito ser goleiro. difícil. E eu quero ler aqui, tá na minha mão, um desabafo da árbitra Edna Alves Batista. Você pode falar que ela é ruim, que ela chegou a um lugar que não deveria, que ela apita muito jogo bom. Isso é uma outra história. Tô falando da figura do árbitro de futebol. Idoneidade dela. né? A parte humana do árbitro de futebol. Ela deu uma entrevista ao UOL, e eu acho que é pequeno, mas eu vou falar porque é importante o que ela disse aqui. Quantos passes um jogador erra? Em um lance, as pessoas nos crucificam. Mas quantos passes o jogador erra? Ele erra porque quer? Jamais. Igual o árbitro. O árbitro é o mais cobrado. A gente é ser humano comum. A pressão é normal. Quem vive no futebol vive na pressão também. Mas A Edna te aplaudindo lá. Mas essa tolerância tem que melhorar um pouco com a arbitragem. Nós amamos o que fazemos. E quando entramos em campo, nós damos o nosso melhor. Porque nós ganhamos quando estamos lá dentro. Quando estamos fora, não ganhamos nada. A gente não vai para o banco e está ganhando salário. Não, a gente fica em casa sem jogo. Então essa... Não, peraí, vamos aplaudi-la. Acho que é um desabafo dela que Larga faz do parte... celular aí, ô. Pertinente. Vamos aplaudir aí, gente. Vamos bater palma pra ela. Eu acho pertinente porque, assim, é muito... É comum, a gente nem para pra pensar em falar que um árbitro é ladrão, porque a figura do árbitro ladrão virou folclore no futebol. Só que ele, como ser humano, tem pai, Mas tem diz mãe, o outro, ladrão tem no filhos. bom Ladrão no bom Isso é sentido, muito ou ladrão futebolisticamente falando. E quando você é um ser humano que tem família, que tem amigos, que tem pessoas que gostam de você, se você... Eu me coloco no lugar hoje dos familiares do Abate Abel. Vocês não têm noção do que é isso. Você pode até falar que o Abate Abel é o pior árbitro do mundo e colocaram como o melhor do Brasil. Você pode falar o que você quiser sobre ele, árbitro. Mas eu tô vendo colegas nossos, jornalistas nossos, querendo colocar sob suspeita o caráter e a idoneidade dele. Sim. Diz que tem que ser investigado. Mal, hein? Tem o Palmeiras desde o jogo contra o Sport. Eu não tô envolvendo o Palmeiras na Fala questão quem falou, política. escreveu isso. Não vou falar. Assim, o Palmeiras desde o jogo contra o Sport tem coisas estranhas no ar. Tem que ter uma investigação. Quando alguém que tem o compromisso com o público e que trabalha em comunicação fala isso, ou você prova, ou você está colocando em questão a idoneidade de uma pessoa. Exatamente. Se eu sou Abate Abel hoje, eu processo um monte de gente. É uma Eu postura. posso nunca mais apitar um jogo, mas eu processo um monte de E gente. eu ganhei tanto dinheiro assim, Um monte de gente, um monte. Só processando jornalista e tem que processar. Cara, tem que processar, porque o que falam do árbitro como... Cara, eu achei que foi pênalti, achei que ele ninguém foi discutiu mal, mais isso, achei né? que foi a pior arbitragem da vida dele. Você discutir a parte técnica Cara, eu achei do que foi a árbitro, pior beleza. arbitragem da vida dele. Eu achei. acho- Tá? Agora, você falar que tem coisa por trás, tem que investigar, que é ladrão. Aí não dá. Porra, Eu na acho boa, essa postura, não dá. eu vi Você isso. processou o jornalista? Ganhei de um monte. Pode falar o nome deles? Não posso, porque você ganha a sentença lá, uma das coisas que está na sentença é que morre o assunto ali. Então, se eu falar que eu ganhei o cara em 2002 lá, eu tô ferrado. O juiz que Então, manda. assim, essa postura que o Alex falou, eu vi ontem de um jornalista, desculpe, não é jornalista, tá? Porque o cara botou a camisa do clube dele e foi tomar uma defesa. Não, aí você pode falar. Mas foi uma postura muito canalha. Quem foi? Tá? Eu acho que é uma Vocês postura... sabem? Eu acho que é uma postura muito canalha, para dizer o mínimo, você falar que tem que investigar o árbitro e tem as escalas, investigar o clube, porque desde a rodada tal, não sei o que lá. Eu acho que foi perfeito. Você vai, falando agora há pouco, você vai acusar? Acuse, tá? Tenha, mas tem prove. saco roxo de acusar. Mas prove. Porque senão... Mas você tem que dar o nome dele. Não. Mas por que não? Porque Alguém todo sabe mundo aí? viu ontem. Todo Alguém mundo sabe? leu. Sei. Todo mundo leu, quer dizer... Pô, mas todo mundo leu e eu Não. li e eu não sei quem é que quer Fala saber. do ar, pra ele fala. Não fala do arte, não vou falar do arte e falo.
Mas todo mundo Só vai sabe falar quem é no ar aqui. depois. Pronto, Então, o que ele fala. acontece? Não, porque é de uma outra emissora, Não eu faz acho mal, que é essa tudo coisa de irmão. ética e tudo mais. Só que não pode fazer isso, tá? Foi muito grave. A Edna colocou uma coisa, o árbitro não é o coitado do futebol, ponto. Ele não quer ser tratado como coitado, vitimazinha que ganha pouco, que não é profissional, ele só quer respeito, tá? Só isso. Até porque isso é uma verdade. Ganha agora, pouco e não é Isso. profissional. Existem pessoas, tá? Existem pessoas que estão avaliando os árbitros. Pouca gente sabe, mas árbitro vai para tribunal. Vocês sabiam que vai para tribunal? Só não é divulgado. Se ele foi denunciado que ele xingou um diretor de clube, xingou um jogador, se ele, e quando se fala que é afastado da parte técnica, é uma reciclagem mesmo. Então, assim, o problema é a família, gente. Agora, Vocês Alex, não sabem o que é isso. Quero te cumprimentar pelo comentário. Obrigado. Esse desabafo da Edna é válido, é necessário, só que assim, como que eu vejo? O VAR chegou para corrigir, eles erram. O árbitro erra historicamente desde E 1830. quantas mil vezes já não corrigiu Nós o erro? precisamos mudar. Mas tem que corrigir. Mas precisa mudar Tem que o protocolo, corrigir. então. Porque aí tem o tal do protocolo, porque o cara bem. tá de frente e faz Aí, assim, tudo e a não pode discussão, corrigir. a Mas discussão é essa. Aí, tudo então, bem. o árbitro, para não ser achincalhado, como a Edna falou, para não perder o respeito, o VAR tá aí para isso. Não Mas, está alemão, para isso. mas, No basquete, o Não, cara não, erra, não, o Tá cara equivocado. Tem nada a ver com o que você tá falando. Desculpa. Alemão, ontem eu vi gente que trabalhou no futebol anos e anos. Dirigentes e etc e tal. Eu cansei de ver gente ontem discutindo a ação do VAR no lance. Falei, cara, não é possível que vocês, a essa altura do campeonato, com a experiência que tem, vocês não conseguem dar um Google e abrir a regulamentação do VAR e entender qual é a real função do VAR no jogo. Mas- Os caras discutindo que o VAR não interviu no... Gente, pelo amor de Deus, Mas- o árbitro tinha a clareza do lance e tá lá no protocolo que o VAR só pode entrar em ação a partir do momento que o árbitro não teve a competência naquele momento visual para uma análise de uma suposta infração de um lance. E outra coisa. Esse é ou não é o protocolo? Tô errado? Não, ele pode entrar, se o árbitro tiver campo visual, tá? Mas o árbitro, se o árbitro não tivesse feito domingo o que o Abate Exato. fez, acabou a Sim. história. Eu vi, Ele anulou. nada, Exato. acabou. Acabou. Então, o problema é que assim, que aí eu vou defender quem diz isso, porque a culpa é que o nosso VAR no Brasil foi deturpado. Exatamente, mas O nosso VAR criou Mas uma algumas ideia. pessoas, por isso que eu falo que as pessoas que têm que trabalhar com a informação, elas precisam, obviamente, ter a informação correta para não vender a desinformação. Sim, E você sim. terceirizar uma culpa que, na verdade, nem é do setor. Se você que Eu ó, até tive uma discussão ontem com o meu querido Maurício Borges Mano sobre isso, Loeble. O Mano é uma bala. Não, ele é um amor. Mas é que assim, eu expliquei pra ele que o protocolo é esse, que a CBF diz que o protocolo é esse, só que eu não concordo com esse protocolo. A questão é mudar Só o que ele não protocolo. entendeu muito bem, ele achou que eu estava defendendo o protocolo, por isso que gerou ali uma tretinha. Mas Entendi. eu entendi, é isso que eu quis falar. Só que assim, ele quis contestar o protocolo e eu entendo a visão dele tudo também bem. nesse caso, que eu também contesto, mas o que ele quis pegar de exemplo? O pênalti no último segundo contra o Corinthians, que ali o VAR chamou, sendo que o árbitro também não deu em campo. então, o protocolo serve pra uns e não serve pra outros. Exato, e é isso que eu questiono também. Mas o árbitro fez gestual. Ele tava ali no lance, não deu nada, dar né? uma explicação de um negócio. Aliás, quem estiver em casa assistindo a gente, se tiver um tempinho, é fácil. Você vai no que falou o Facincani, vai no Google, são 104 páginas, você vai ler o protocolo de VAR, você Então, mas o vai problema, levar um Loeble, susto. só pra gente terminar isso, o problema é que existe o protocolo, ok, esse é o protocolo que a CBF diz que tem que seguir, né, do VAR não interferir quando o árbitro já teve a decisão em campo. Só que o problema é que em diversos jogos do Campeonato Brasileiro, o VAR interfere mesmo assim. Então o protocolo às vezes é cumprido, né, em alguns jogos e em outros não. Só explicar uma coisinha que é importante, né? Por que o VAR não interfere? Tá? Essa é a grande questão técnica. Porque as pessoas falam assim, mas por que o VAR não interfere? A regra 5, ela é muito clara. Tá? A regra 5, a decisão final em relação ao jogo é do árbitro de campo. Sim. E a decisão dele não pode servir de argumento para poder um clube ser ressarcido financeiramente ou tecnicamente. Ponto. Quando sai o protocolo de VAR, o que a FIFA faz? Para não alterar a regra 5, que a decisão continua sendo do árbitro de campo, ela não deixa no protocolo da FIFA, do VAR do VAR Brasil já é uma passou. zona, mas da FIFA, ela não deixa o VAR intervir em lances Claro. interpretativos, porque vai afetar
a decisão de campo. Sim. Ou seja, o VAR passa a apitar o jogo. Ela vai mudar a regra. Isso, exatamente. Porque por isso. o árbitro de campo é a maior autoridade da Exatamente. partida. Então ele tem que... Eu entendo isso. Só que quando o árbitro erra de uma forma assim, né, tão... Categórica. Tão, sei lá... Bizarra. Pronto. Bizarra, que todo mundo que assiste futebol, que acompanha, até os palmeirenses, né, vendo e falaram, realmente foi pênalti, gente. Eu acho que nesses casos, o VAR não intervir, nesses casos... Que mudem o protocolo. Exato. Que mudem o protocolo. Ele dá brecha pro torcedor achar realmente que tem coisa errada. Outra situação que eu acho que o protocolo deveria mudar é na questão da expulsão. Porque hoje em dia nós temos visto algumas expulsões injustas e que não podem ser corrigidas pelo VAR pelo segundo amarelo. Pelo segundo amarelo, só pode vermelho direto. Então, assim, às vezes uma falta que não é para cartão amarelo, o árbitro dá amarelo, ele é obrigado a expulsar, né, o cara. Mas também tem uma explicação, se você me permitir. Por que a FIFA também não fez isso? Porque tem a questão do primeiro amarelo. Então, se você vai... Primeiro foi injusto. Isso, exatamente isso. Então, tipo assim, eu exagerei no cartão amarelo que eu mostrei pra você. Que eu mostrei pra você. Aí, no segundo cartão, você mereceu o segundo cartão. Mas se eu abrir a possibilidade de uma discordância do segundo cartão no jogo, eu tenho que abrir lá no primeiro já a possibilidade de uma verificação. Bem. Então, a FIFA entende que você teria que analisar todos os cartões amarelos também. Mas aí é uma contingência no jogo. Paciência. Não, como não? Eu vou discordar de agora você. Eu entendo o que você está falando. Deixa eu pegar o gancho desse assunto, que já era o que eu queria falar antes aqui. Porque assim, toda rodada tem polêmica de arbitragem, sempre vai ter, Graças porque a Deus, os né? lances. E os lances sempre serão interpretativos, né? A gente nunca vai acabar com lance interpretativo no futebol. Claro. Então sempre vai ter opiniões diferentes. Claro. Ok. Só que, Loeblin, eu acho que a forma como a CBF está administrando a arbitragem hoje e com essa história de protocolo que é cumprido em um jogo, em outro não, Esse muitos comando é torcedores fraco, não têm esse comando como da CBF é fraco. entender, eu acho que esses novos testes que estão fazendo, né, dos desafios, que inclusive acho que você comentou a Eu gosto Copa, do desafio. Comentei a sábado, Copa Paulista comentei. e foi utilizado, Eu né, gosto, os desafios. eu gosto. Eu acho que a ideia dos desafios talvez amenize um pouco isso, porque aí você vai sair dessa questão do protocolo, sendo que a própria comissão pode pedir a análise do lance, Então, né? a informação que eu tenho é que a FIFA, ela não gosta do desafio de VAR isolado. A ideia dela é que se for aprovado o desafio de vídeo, o VAR. não é de VAR, ele seja incluído numa mudança de protocolo de VAR. Porque a FIFA não vai ter dois protocolos dela, o desafio de vídeo e o VAR. Vai ter o VAR e o vídeo. Mesmo sendo mais Sim, barato, vai ser um desafio, né? Então, assim, é essa a informação que eu tenho. Mas já tem problemas também. Vou te falar o que aconteceu semana passada. Nós estávamos na Gazeta comentando o jogo lá do Primavera contra o 15 Piracicaba. E o jogador foi expulso pelo segundo amarelo. O segundo amarelo é absurdo. Ele sofreu a falta. É o tal de Cleiton, zagueiro do Primavera. Ele sofre a falta. E recebeu a Só amarelo. que o árbitro não viu que o jogador do 15 vem com o pé esticado no joelho dele. Aí o árbitro marca a falta dele e dá o segundo amarelo. E o treinador não pôde pedir o desafio porque foi amarelo. o segundo amarelo, não foi o vermelho. Tipo o lance do Plata no Flamengo. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse processo todo... Então, aí é uma coisa que você poderia fazer justiça a um segundo amarelo equivocado. Isso, Tá bom, ele não mudar pode. o protocolo. Isso, então assim, a Lelê está falando uma coisa que é muito importante, esses testes, tá? Eu acho que essa comissão tem dois problemas sérios. E é que eu sou amigo do Rodrigo, tá? Não, uma Rodrigo coisa Sintra. é amizade não tem nada a ver com O pessoal que veio de fora, mas os caras apitaram no final de Copa do Mundo. Ninguém está discutindo a competência. Só que o futebol brasileiro é único. Futebol brasileiro... Cultura, né, cara? Então é uma questão que você não pode querer comandar a Série A do brasileiro igual a Série D. Tem uma série de nuances que mudam em relação a uma competição e outra. E aí eu tô com o Alex, que a comissão de arbitragem, ela precisa estar mais presente, inclusive nesses momentos. Tá? Ela não pode largar o cara, que o abate está sendo fritado, literalmente, e não tem ninguém na comissão ou do sindicato dos árbitros. Dá licença, vocês que estão falando que ele fez domingo errado, e ele errou muito, já falamos aqui, são os mesmos que semana passada elogiaram ele na arbitragem de Cruzeiro e Flamengo, que foram as melhores do ano. Então, essa oscilação de árbitros, os árbitros, gente, eu converso com árbitros, os árbitros estão sem estrutura emocional. Os árbitros estão pegando escala. Eu sei de árbitro que pediu para ficar fora de escala neste momento.
Porque é normal, tá? O árbitro tem um problema em casa com a família, você sabe disso. Com a família. O árbitro é um ser humano, ele pede pra ficar fora, entendeu? Assim, agora, que tem árbitro que está vivendo um momento de inferno astral em função disso tudo. Não, eu acho que existe sim, é importante também, né, o que o Alex Miller trouxe aqui do relato da Edna e tal, porque desde que o futebol, né, desde que a gente acompanha o futebol, o árbitro sempre foi uma figura desumanizada, isso é fato, né, e eu até fiz faculdade de educação física, então tem uma pesquisa, Loebling, não sei se você conhece, de uma universidade, acho que da Inglaterra, né, que ela fez um estudo sobre a porcentagem de acertos de árbitros e tal, com bola rolando, e assim, eles falaram que é impossível um árbitro acertar tudo. A coisa mais difícil do futebol é pitar. Tem um estudo, eu tenho os números, inclusive. E nós, torcedores, né, movidos pela paixão e tudo mais, é claro que a gente sempre vai, assim, a gente foca muito nos erros, muito mais nos erros do que nos acertos. Verdade. E a gente quer que o árbitro acerte tudo, principalmente quando é a favor do nosso time. Mas isso é humanamente impossível, segundo esse estudo dessa universidade. Eu não sei se é essa, Lelê. Eu sei que tem um estudo que o árbitro toma... será que é essa universidade? O árbitro toma em média, evidente, né? Jogos são diferentes, 300 decisões por jogo. Tá? É muita coisa. Que envolve tudo, lateral. Infração de segundo. Não é só falta. Puxa, em média 300 por jogo. Pô, e que a média de erros de um árbitro por jogo, ela fica em torno de 3%. Então, são 9 erros em 300 por jogo. Quando você erra, fala assim, uma vantagem que você não deu, lateral, não impacta nada, tá? Não impacta nada. Agora, quando você erra numa penalidade, você erra numa expulsão equivocada. Então, o problema todo é que, assim, nesse momento, eu acho que estão cometendo um grande erro na comissão de arbitragem da CBF. Não há um plano para a renovação do quadro. Tem um plano, tá? Mas não é um plano que eu vejo, honestamente, com muita seriedade. Tá? Eu falei tanto em São Paulo, parem, é super caro o curso. Tem uma molecada na várzea que não vai jogar futebol, mas adora apitar. Só que não tem condição de pagar o custo da Federação Paulista. Não tem bolsa de estudo. Vai na periferia da grande cidade, onde tem a várzea ainda hoje. Cara, você tem quantos anos? 16 anos. Você gosta de apitar? Vamos fazer o curso. Ele tem que vir para São Paulo, comer, pagar. Não dá. Sim. Pega o moleque e dá bolsa. Claro. Loebling, você falou do desafio, você até citou o desafio da Copa Paulista. O Casares, presidente de São Paulo, ele falou sobre isso e a gente tem aqui a declaração dele. Vamos colocar para a gente continuar aqui o debate. Venho uma vez mais me manifestar a respeito dos lamentáveis fatos ocorridos ontem no Morumbi, no jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Foram 5 vídeos, claro, onde a tecnologia entrou em campo, mas a falta de diálogo, ou a omissão, ou a falta de firmeza técnica do árbitro e do árbitro de VAR, trouxe um prejuízo ao São Paulo. O São Paulo poderia ter um pênalti a favor, claro, além de jogar com um atleta a mais. Existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Nós precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu. Se houve, que tipo de diálogo aconteceu entre a cabine do VAR e o árbitro de campo. Portanto, além dessa sugestão que nós estamos colocando para que o áudio seja fornecido, nós queremos dar mais 2 sugestões. Vamos implantar ainda esse ano, ainda no Brasileirão, o desafio, onde cada técnico poderá acionar o VAR através de uma dúvida, 2 vezes por jogo, conforme regulamentação. Com isso vai inibir a omissão do VAR, vai inibir a covardia de um árbitro que não olhou o que estava acontecendo, embora muito bem posicionado. A outra sugestão é que, assim como a súmula é anexado todos os acontecimentos daquela partida, sejam automaticamente disponibilizados o áudio e as conversas das interferências que ocorreram dentro de campo. Portanto, presidente Samir, Rodrigo Sintra, vocês me atenderam muito rapidamente, mas agora é o momento de virar a página da arbitragem.